Senhor Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor, receba o céu do Senhor. Meu amigo, a paz é sua. Queridos, a paz do Senhor. Meus irmãos, por gentileza, você que tem sua Bíblia, pegue ela. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 6. Quero agradecer ao pastor pelo convite, pelo carinho de por mais uma vez nos convidar para estar aqui. Que Deus abençoe a todos os obreiros desta casa, que Deus abençoe esse ministério, que esta igreja continue crescendo na graça, no conhecimento, que Deus possa prosperar essa igreja em todos os sentidos. Glória a Jesus. Mateus capítulo de número 6. Diz assim o texto: Mateus capítulo 6, versículo de número 19. Me acompanhe, por gentileza. Não ajuntei tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde o ladrão ou os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, aí está também, aonde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Versículo de número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vou parafrasear o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Pode tomar o teu assento. Queridos, é importante observar que este texto que nós tomamos como base para a mensagem está intrinsecamente ligado ao que nós chamamos de Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é considerado por muitos rabinos messiânicos, conhecedores da palavra, alguns teólogos, como se fosse uma lei que nós deveríamos cravar na tábua do nosso coração e nunca mais esquecer. Porque quando Jesus Cristo começou a ensinar no Sermão da Montanha, Jesus Cristo trabalhou vários assuntos com aspectos que são tangentes ao espiritual, ao físico, ao material. Obviamente, no Sermão da Montanha, Jesus veio trabalhando dentro desses assuntos, e ele obviamente vai tratar sobre o religioso, o físico, o espiritual, o social, o material. E todos que ali sentavam para poder ouvir Jesus, obviamente eram edificados pelo seu ensinamento e pela sua palavra. E é interessante entender que no Sermão da Montanha, geralmente na multidão que acompanhava o Senhor Jesus Cristo havia dois tipos de pessoas: aqueles que sempre queriam estar com Cristo por causa daquilo que Cristo era, e aqueles que acompanhavam a Jesus simplesmente pelo fato daquilo que ele poderia oferecer, sabendo eles que Jesus poderia oferecer algumas coisas que preencheria as suas vontades próprias,
eles aproveitavam essa oportunidade para estar aonde Jesus estava. E quando olhamos para o capítulo de número 6, versículo de número 19, Jesus Cristo está tratando de um assunto que, de fato, obviamente, ele se preocupou, pois talvez alguns que estavam ali naquela multidão, aprendendo no Sermão da Montanha, estava preocupado com o que nós iremos tratar aqui. Vede bem que Jesus Cristo está falando sobre ansiedade. E a ansiedade ao qual o Senhor está falando, ou quem está tendo essa ansiedade, a sua ansiedade pende para o que é material. Jesus Cristo está falando de riqueza. Jesus Cristo está falando de comer. E o Senhor está falando e tratando sobre o vertir. Ele está sentado, está ensinando, e obviamente, como ele sonda e conhece o coração de todos, ele percebeu que alguém estava preocupado em granjear riquezas, preocupado no que comer e preocupado no que vertir. Então ele começa a utilizar uma linguagem figurada, melhor dizendo, para poder trazer quem estava fixo, com o pensamento fixo no que é material, para o espiritual. Porque, obviamente, o material é necessário, mas em todo o tempo em que Cristo ensinou, o seu foco sempre era trazer ou tirar do terreno para levar para o espiritual. E você vai perceber que ele começa a trabalhar a mente de quem estava sentado ouvindo acerca de granjear riquezas e também do comer e do vertir. E ele já começa dizendo o perigo que alguém cuja sua ansiedade é muita no querer ter muito dinheiro, no querer comer muito bem e vertir muito bem, corre um perigo. Observe bem que o perigo que o Senhor vai tratar aqui é acerca do ajuntamento, primeiramente, do tesouro. Ele disse: olha, não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, aonde os ladrões minam e roubam. Isso aqui é um interessante, porque quando o Senhor fala os ladrões minam e roubam, obviamente o Senhor está utilizando uma linguagem concernente às casas que na época eram construídas. Os irmãos sabem que naquele período as casas eram construídas de barro, elas entrelaçadas com bambu, betumada de barro e algumas com pinche. Em cima das casas eram feitas também de barro, porém curtida com pele de animal. Qualquer pessoa com uma ferramenta grotesca conseguiria cavar um buraco com facilidade entre os bambus e aqueles barros betumados do bambu, e conseguia entrar dentro de uma casa. Às vezes as pessoas tinham riquezas dentro da sua casa, mas a sua casa era simples, era fácil de ser arrombadas, eram fáceis de ser perfuradas, e o ladrão geralmente cavava, minava para entrar e roubar. E o Senhor está falando dessa facilidade. Então o Senhor vai fazer uma proposta, usando a própria linguagem material para o espiritual, dizendo: olha, eu convido vocês a juntar tesouro nos céus, porque se vocês juntarem tesouro nos céus, vocês não perdem, porque primeiro, nos céus não tem lugar para a ferrugem destruir, segundo, a traça não entra lá, e terceiro, o ladrão não pode roubar lá. Lá o ladrão não rouba, lá o ladrão não mina. Observe bem que o Senhor trata essa primeira parte, porque ele entendeu que ele está ali ensinando, mas o coração dos que estão ouvindo não estava nele, mas o coração dos que estavam ouvindo estava no seu tesouro. É por isso que ele disse: aonde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Para aqueles que estavam ansiosos em granjear a riqueza, queriam usar Jesus como uma oportunidade para poder satisfazer o anseio da sua alma. Aí você vai me dizer: é pecado granjear riqueza? De forma alguma. É pecado querer melhorar a vida? De forma alguma. Se você puder trabalhar, se você puder estudar, se você puder montar uma empresa, conquiste, tenha dinheiro, tenha uma casa boa, acomode a sua família, faça o melhor que você puder. O problema nunca foi em você granjear riqueza. O problema é quando a riqueza
torna você escravo dela. Enquanto ela for escrava de você, você vai estar muito bem sucedido. Mas no dia que ela começar a te escravizar, ela vai tomar o seu coração. E quando ela roubar o seu coração não terá espaço nem para ninguém mais, nem para homem e muito menos para Deus. E é por isso que o Senhor está dizendo: olha, aonde estiver a tua riqueza, ali está o vosso coração. A proposta de Jesus é essa: se eu sou para você riqueza, então em mim está o vosso coração está em mim. É a primeira proposta do Senhor. E o Senhor está vendo que ainda esse povo continua em um patamar de ansiedade, uma escada de ansiedade. E ele percebe que alguém está preocupado também com o que vertir. E ele vai dizer: olha, o problema aqui é que vocês estão preocupados com vertir, mas qual vale mais, a vida ou a vertimento? Ele faz uma parábola utilizando a fauna e também a flora, os animais, e também ele utiliza o lírio do campo. Veja bem que vai tratar dessa questão de vertimento, essa questão de alimentar. Ele fala do pássaro, quando ele diz: olha, dá uma olhada para os pássaros do campo, eles não trabalham, eles não fiam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiro, perdão, mas vocês percebem que o vosso Pai que estais nos céus as alimentam. Quem tem mais valor, os pássaros ou vocês? Você vai perceber que o Senhor utiliza e o vosso Pai os alimenta. Observe que o Senhor já está tratando no campo do cuidado. Ou seja, quem tem mais valor, os pássaros ou vocês? Se o próprio Deus alimenta os pássaros, porventura Ele, como Pai de vocês, irá deixar faltar alguma coisa? O que o Senhor está dizendo é que, como Pai, Ele vai zelar deles no mínimo detalhe. Ou seja, o Senhor está dizendo para eles: lança-te aos braços do Pai, lança as vossas ansiedades nele, e Ele vai cuidar de você, não vai deixar faltar nada para você. Ele vai tratar do seu celeiro. A proposta é essa. Ainda alguém com mais ansiedade, o Senhor vai tratar, porque alguém não é simplesmente só o comer, mas também está preocupado com o que vertir. Talvez seja o ambiente, o lugar onde eles estavam, talvez alguém que tinha tempo que não ia em casa, só seguindo o Senhor. Então o Senhor vai dizer para eles também: estão preocupados com o que vertir? Dá uma olhadinha para o lírio do campo. Olhe para o lírio do campo e veja que nem Salomão em toda a sua glória vestiu como eles. Agora, se Salomão não vestiu como o lírio do campo e o Pai veste eles, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Ainda que a erva do campo, ela é vestida, ela vai secar e vai ser lançada no fogo. Agora, entenda uma coisa: obviamente o Senhor está tratando de valores aqui também. Ou seja, se Ele veste os lírios do campo, será que também Ele vai deixar faltar a necessidade do cotidiano? É a proposta do Senhor. Ou seja, o tempo todo o Senhor tem um foco para eles. Qual é? Primeiro, o foco aqui é fidelidade em Cristo, lançar a sua ansiedade em Cristo, colocar toda a sua riqueza em Cristo, valorizar a Cristo como se fosse o seu próprio tesouro e coloca nele o seu coração. E a proposta aqui é: fique tranquilo, porque se você se apegar no que é espiritual, do terreno Deus vai cuidar. Porque quando você olha no versículo de número 33, o Senhor vem dizendo assim: olha, mas buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Observe que o termo primeiro está no sentido de a primazia. A palavra primeiro está no sentido de primeiro lugar. Então, quando você olha aqui, a palavra primazia ou a palavra primeiro está no sentido de entrega, se entregar primeiro, tudo para Ele primeiro. Essa é a proposta do Senhor para esse contexto e também para esse texto. Jesus trabalha o Senhor trabalha quase que 34 versículos, ou 34 versículos, só para poder tirar o foco deles no que é terreno e trazer para o espiritual. Ou seja, uma vez que você se entrega para o espiritual, prioriza o espiritual,
Deus trata do material, é isso que ele está dizendo. Dê prioridade primeiro para o espiritual, porque eu vou cuidar do que é material. Tem coisa melhor. O que o Senhor está dizendo para eles é o seguinte: olha, no meu reino não falta tesouro, no meu reino também não vai faltar o que comer, no meu reino também não vai faltar o que vestir. O que Jesus está dizendo para eles: valorize primeiro o reino, porque eu sou o rei desse reino, e como rei desse reino eu tenho todas as coisas sobre o meu controle. A prata pertence a mim, o ouro pertence a mim, o alimento, as aves do céu, tudo pertence a mim. O Senhor está dizendo: venha para o espiritual e deixe eu cuidar do que é material. É a primeira proposta, queridos. Nós poderíamos tratar aqui no aspecto fidelidade, no aspecto entrega, no aspecto lançar semente. Nós poderíamos falar no aspecto oferta, dízimo, poderíamos falar em vários sentidos de conquista, somente dentro desse texto. Mas não é sobre isso que eu gostaria de me apegar. Eu tive que falar sobre isso porque o texto puxa a isso. Mas eu gostaria que vocês observassem como Cristo tratou a fio, intensamente, o termo aqui: buscai primeiro o reino de Deus, dando a primazia no contexto do reino. Então você vai ver que priora, o Senhor está dizendo aqui: olha, foque no reino, venha para o reino, valoriza o reino, é a proposta dele. E quando o Senhor fala acerca de buscar primeiro o reino de Deus, ele está nos convidando dentro desse texto a entender algumas verdades, aprender algumas verdades concernente o reino de Deus. Toda vez que nós falarmos sobre o reino de Deus, nós devemos olhar para o reino em pelo menos 3 aspectos. O primeiro aspecto que nós olhamos para o reino é no aspecto celestial. O segundo aspecto é o aspecto cristocêntrico. O terceiro aspecto é o aspecto eclésia, o aspecto igreja. Toda vez que nós falamos do reino de Deus, então olhemos para esses 3 aspectos. Primeiro, observe bem que no capítulo 6 do livro de Isaías, ele teve uma visão e ele disse: eu vi o Senhor em um alto e sublime trono. Observe que o profeta Isaías diz: no ano em que morreu o meu tio Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Esse trono que o profeta Isaías contemplou é o trono do governo absoluto de Deus. Ou seja, no aspecto celestial existe um rei, existe um trono, e que de lá esse rei governa tudo e todas as coisas. Assentado nesse absoluto e sublime trono, o Senhor governa céus e terra, o Senhor governa a natureza, o Senhor governa os anjos, o Senhor governa principados e potestades. Nesse reino de glória, nesse reino absoluto, Ele tem poder de governar todos os seres humanos da face da terra. Ele domina a fauna, Ele domina a flora, Ele tem poder de dominar a galáxia, Ele domina o universo. Tudo está no controle da sua mão. Então nós olhamos no primeiro aspecto sobre reino, o aspecto celestial. O segundo aspecto que nós temos que olhar quando falamos de reino é no aspecto cristocêntrico. Por quê, pastor? Porque Cristo, quando se tornou o verbo encarnado, ele se tornou a própria representação do reino de Deus, ou ele se tornou a personificação do reino de Deus aqui na terra. Quando João escreveu no capítulo 1, ele disse: olha, que o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou-se, ou seja, no original, armou a sua tenda no meio de nós. Observe bem que quando você olha para este sentido aqui, é Jesus Cristo representando o reino de Deus aqui na terra. Me explique isso, pastor. Não é eu que estou dizendo, é a própria Bíblia. Quando você abre a tua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 17 e versículo de número 20, Lucas disse lá que os escribas decidiram interrogar Jesus. Os fariseus decidiram colocar ele na parede e disse: ô Senhor,
Quando é que o reino de Deus vai manifestar? Quando é que o reino de Deus vai vir a nós? E o Senhor Jesus vai dizer para eles: olha, o reino de Deus não é manifesto no exterior. Quando disser que ele está ali, não está lá. Quando disser que está colar, também não está. Porque o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está dentre vós. Ou seja, quando Jesus disse: não vai lá e nem aqui, porque lá e nem aqui ele estará, mas estar no meio de vós, ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo: olhe para mim, porque eu estou no meio de vocês. Quer saber onde está o reino de Deus? Então olhe para mim. Eu sou o próprio reino de Deus aqui na terra. Agora, se Jesus é a própria representação do reino de Deus aqui na terra, você percebe que Cristo manifestou os atributos desse reino dele aqui. Que atributos são esses? Por exemplo, se Jesus é a própria representação do reino de Deus, veja bem que Jesus Cristo perdoou pecados. Se Jesus perdoou pecados, então no reino dele tem perdão. Observe bem que Jesus multiplicou pão e peixe. Se Jesus Cristo multiplicou pão e peixe, significa que no reino dele tem multiplicação. Jesus Cristo expulsou demônios. Se Jesus expulsou demônios, significa que no reino dele tem poder. Se Jesus Cristo curou enfermos, significa que no reino dele existe o quê? Existe cura. Jesus Cristo também, você vai observar que no reino dele, ele chamou pessoas para que esse reino expandisse. Ou seja, significa que no reino dele existe oportunidade. Jesus Cristo veio manifestando, revelando esse reino, mostrando esse reino. Porém, observe bem que Jesus estava aqui por um espaço de tempo. Era só uma passagem. Ele vai até o Calvário, ele vai morrer, ele vai ressuscitar e vai para o Pai. Então, se Jesus morre, ressuscita e vai para o Pai, quem é que vai dar sequência? Quem é que vai continuar representando o reino dele aqui na terra? A própria igreja. Eu e você vamos dar sequência nesta representação do reino de Deus aqui na terra. Ou seja, se alguém perguntar para mim, se alguém perguntar para você, quando é e aonde é que está o reino de Deus, você pode com toda certeza e sem medo de errar e bater no peito e dizer: olhe para mim, eu sou o próprio reino de Deus representado aqui na terra. Você representa o reino de Deus aonde você pisar. Quando você entrar dentro do teu carro, ali está o reino de Deus. Quando você chega dentro da tua casa, ali está o reino de Deus. Quando você chega naquela empresa, ali está o reino de Deus. Só que eu quero que você nunca esqueça que se você é a representação do reino de Deus, aonde você pisar, haverá multiplicação. Aonde você entrar, haverá curas e milagres. Aonde você estender a mão, demônios vão ter que bater em retirada. Porque você é a representação do reino de Deus e é natural esses atributos se revelarem por você representar esse reino de Deus. Então entenda que nós aprendemos a primeira verdade aqui nesse texto, que nós somos a própria representação do reino de Deus aqui na terra. Agora falar por alto é muito fácil. Agora como é que eu vou conseguir identificar que eu tenho o reino de Deus em minha vida? Como é que eu tenho que identificar, ou como eu identificarei que meu irmão tem o reino de Deus na sua vida? Como o ímpio lá fora olha para você e identifica que você tem o reino de Deus dentro de si, ou que você pertence ao reino de Deus? Eu gostaria de falar de algumas características de quem tem o reino de Deus na sua vida. E a primeira característica de quem tem o reino de Deus dentro de si: nunca mais esse alguém fará a sua própria vontade. A primeira característica de quem tem o reino de Deus em si: nunca mais fará a sua própria vontade. Não é eu, é a própria Bíblia que fala isto. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7 e versículo de número 21. A Bíblia diz: nem todos que se diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade
vontade de Deus. Observe bem que o texto aqui está ligado com a questão do reino de Deus. Para mim dizer que eu faço parte do reino de Deus, que o reino de Deus está em mim, então não mais eu faço as minhas próprias vontades, não mais o meu eu vai me submeter a fazer o que ele quer. Quando eu faço a vontade de Deus, eu estou dizendo que o reino de Deus habita em mim, que o reino de Deus está em mim. E é por isso que eu digo que não é fácil alguém abrir a boca e dizer: eu tenho o reino de Deus em mim, porque para você ter o reino de Deus em você, primeiro, você tem que matar o seu homem exterior. Você tem que de fato renunciar o seu homem exterior. O apóstolo Paulo, que é mais crente do que eu e mais crente do que você, vivia em uma batalha constantemente entre o homem interior e o homem exterior. Lembra? Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, homem exterior, não é isso? Mas o mal que eu não quero fazer, homem exterior, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço, homem exterior. Há uma batalha. O homem interior quer fazer o bem, mas o exterior não deixa. Mas quando o exterior está brigando para poder fazer o mal, parece que o homem exterior está vencendo o interior. Paulo está numa guerra, numa batalha constante, porque o homem exterior nunca quer o bem. O homem exterior quer fazer a sua própria vontade, alimentar a sua carne, alimentar o seu eu, alimentar o seu querer. E é por isso que Paulo vem nesta guerra e também vem nesta batalha. Paulo está dizendo assim: olha, miserável homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Está falando dessa batalha entre o físico e também o espiritual. Ou seja, entenda uma verdade, meu querido irmão: para você dizer que tem o reino de Deus dentro de si, primeiro você tem que vencer as suas próprias vontades para poder fazer a vontade do próprio Deus. É sim, é matar esse homem exterior para deixar o interior florescer, florir. Por que, pastor Tiago? Porque jamais o homem exterior levará você a ter contato com o que é espiritual. Geralmente é o interior que grita pelo espiritual. Quando alguém está sentindo vazio na alma, quando o mesmo tem poder, riqueza, dinheiro, bajulação, e mesmo assim ele sente um buraco dentro da sua alma, parecendo que está faltando alguma coisa, é o espírito, é o homem interior clamando pelo espiritual, dizendo: o único que pode preencher esse buraco aí é aquele todo-poderoso lá de cima, é o Deus todo-poderoso. Escute uma verdade esta noite aqui: se eu fosse você hoje aqui, eu seria grato ao Senhor por estar neste culto hoje. Se eu fosse você, eu agradecia a Deus, Deus dos passos que você deu lá iniciando da tua casa até aqui. Por que, pastor Tiago? Porque quando você levantou da sua cama ou da cadeira, ou chegou do serviço, entrou no banheiro, tomou um banho, colocou a tua roupa e diz: estou indo para a igreja, você está dizendo: o homem interior não tem poder de parar o exterior, porque eu tenho o reino de Deus dentro de mim. É você vencendo o homem exterior e deixando o homem interior florir, porque o homem exterior, não, na verdade, ele está dizendo para você: fique em casa porque é pandemia, fique em casa porque está passando uma novela top, fique em casa porque mais tarde tem um filme lançamento, fica em casa, faz uma janta, ou então queima pipoca, toma Coca-Cola, liga para os amigos, fica no WhatsApp, fica no Facebook e não vai. É o homem exterior lutando para você não ir. Mas quem tem o reino de Deus dentro de si, ele não faz a sua própria vontade. Sair da tua casa para vir cultuar é a vontade do Senhor, e a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Você já parou para perceber que quando existem pessoas num culto, por exemplo, como esse, um culto espiritual como esse, um culto cujos hinos nos leva para perto do céu, aonde a alma vibra, aonde o coração acelera e você sente a presença do Espírito Santo, tem alguém que não consegue sentir nada, tem alguém que não consegue ver nada, tem alguém que não consegue receber nada. Alguém do lado dele pode estar espiritual ao extremo, mas ele está gelado, ele está
cru. Por quê, pastor? Observe bem, é porque na realidade o homem exterior está vencendo ele o tempo todo, e o mesmo não pode ter o reino de Deus dentro de si. Entende essa verdade? Se você ler o contexto do capítulo 7, versículo 21, você vai perceber que quando o Senhor está falando lá, olha, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Olha o contexto, ele está dizendo, olha, tem gente que naquele dia vai chegar até a mim e vai dizer que no meu nome ele pregou, no meu nome ele expulsou demônio, no meu nome ele curou. Ou seja, sabe o que ele está dizendo aqui? Existe possibilidade de você estar cantando na igreja, existe possibilidade de você estar pregando e até mesmo expulsando demônios, mas não está fazendo a vontade dele. Está entendendo? A vontade dele vai muito mais além do que isso. A vontade dele exige entrega total e não parcial. Está entendendo o que Deus está falando esta noite aqui? Então, se você tem o reino de Deus na sua vida, não faça nada pela metade, mas faça por inteiro, faça por completo, porque se você está aqui hoje, eu tenho certeza absoluta que você venceu o homem exterior, para que o reino de Deus se aflore em você, para que o espiritual seja visível a você e você possa adorar a Deus na maneira que ele merece ser adorado. Primeira coisa que é vencer o homem exterior para poder dizer que tem o reino de Deus em si. Em segundo lugar, o que eu aprendo aqui é que quando alguém tem o reino de Deus dentro de si, ou a segunda característica de alguém que tem o reino de Deus em si, a estrutura corporal é de um adulto, a intelectualidade também é de um adulto, mas o coração é como de uma criança. Nunca mais esqueça isso. Alguém que tem a característica ou que tem o reino de Deus dentro de si, a estrutura é de um adulto, a intelectualidade é de um adulto, de um jovem ou de um adolescente, mas o coração é como de uma criança. Mateus capítulo 18, versículos de número 1, 2 e 3. A Bíblia vai dizer que os discípulos se aproximaram de Jesus, e quando eles se aproximaram de Jesus, perguntaram: Senhor, quem dentre nós é maior no teu reino? Então Jesus Cristo puxou uma criança e colocou no meio deles. Quando ele puxa essa criança e coloca no meio deles, o Senhor vai dizer: primeiro, se vocês não converterdes e serdes como esta criança, primeiro, vocês não entrarão no meu reino. Eu aprendo muito aqui, porque você está vendo que tem discípulos aqui que estão andando com Jesus, tem discípulos aqui que está curando no nome de Jesus, os discípulos estavam pregando no nome de Jesus, os discípulos estavam comendo do pão que Jesus multiplicou, mas ainda não tinha convertido. Então o Senhor está dizendo: vocês têm que converter primeiro. Estão fazendo a minha vontade e ainda não é convertido. Então primeiro, se alguém aqui quer entrar no meu reino, converta-se primeiro, seja como uma criança. Em segundo lugar, o Senhor está dizendo: olha, e se vocês não forem como uma criança, jamais vocês poderão ser grandes no meu reino. Por quê? Grande no meu reino é uma criança. Ou seja, seja como uma criança, humilde como uma criança, porque esse no meu reino é maior, porque esse no meu reino é grande. Eu aprendo demais aqui. Por quê? Por que Jesus usa a criança? Para poder falar que no reino dele, para ser grande, tem que ser como ela, porque Jesus está tratando de três características de uma criança. Quando ele disse maior no meu reino tem que ser como uma criança, ele está dizendo que primeiro, uma criança é verdadeira. Segundo, uma criança é pura. Terceiro, uma criança é independente. Guarde isso aqui. Jesus está falando de três coisas que não podem faltar, que geram humildade: verdade, pureza, dependência. É igual humildade. Maior no reino de Deus é humilde, é aquele que se humilha, porque o exaltado Deus abate, mas o humilde Deus levanta. Jesus está falando aqui claro no texto com eles: olha, vocês querem ser grandes no meu reino, então sejam verdadeiros.
verdadeiros. Querem ser grandes no meu reino? Então tenha pureza no coração. Querem ser grandes no meu reino? Então sejam dependentes. Por quê, pastor? Porque tem gente que anda como crente, fala como crente, canta como crente, veste como crente, prega como crente, mas é pior do que Satanás para mentir. Ele mente tão bem para o pai, ele mente tão bem para a mãe, ele mente tão bem para o marido, mente tão bem para a esposa, que de fato parece ser verdade. Mas a Bíblia diz que quem ama mentira e quem são mentirosos não entrará no reino, não entrará no céu. Observe bem que se você chegar para uma criança e dependendo do que ela fazer, você se aproximar dela e apertar ela, ela não vai mentir, ela vai falar a verdade com você. Será muito raro você ver uma criança mentindo. Observe bem que quando o Senhor fala, você quer ser grande no meu reino, então seja como a criança. O Senhor está falando no sentido de pureza. Se você castigar uma criança agora, daqui a 1 minuto ela já está correndo para o seu colo, daqui a 1 minuto ela está te dando um beijo no rosto, daqui a pouco está dizendo: papai te amo, mamãe te amo. Porque a criança, ela não guarda mágoa no coração, ela não guarda rancor no coração. Uma criança não toma ou apanha e arma para poder fazer por trás porque apanhou. É isso que o Senhor está dizendo. Observe bem que o coração dos discípulos aqui está complicado, porque obviamente se eles perguntam quem é maior no seu reino, eles estão vindo de uma sequência de algumas coisas que eles fizeram. Ou seja, algum está dizendo assim: eu preguei mais do que você, eu expulsei mais demônio do que você, eu fiz mais do que eu fico mais perto de Jesus do que você. Vamos perguntar para ele quem que é maior no reino dele, já que ele sabe todas as coisas. Vamos perguntar quem é maior no reino dele. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou mostrar para vocês, no meu reino aqui ninguém disputa quem canta mais, quem prega mais, quem é melhor do que quem. Para ser grande no meu reino, ninguém guarda isso no coração. Tem que ter pureza de coração. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Quer ser grande no reino de Deus? Então tenha o coração puro. Irmão, escute isso aqui. Se você tem no seu coração sintomas de vingança, você escolheu a religião errada. No evangelho não tem essa pataquada que me feriu, eu vou ferir também. Não tem essa pataquada que me puxou meu tapete, eu vou puxar o tapete também. Não tem esse negócio de que armou para mim, eu vou armar também. Porque tem gente que canta bonito, não canta, prega bonito, veste bonito, dá glória bonito, profetiza, sapateia, mas o coração é ruim, o coração é malicioso, fica esperando para ver a derrota de A, esperando para ver a derrota de B, não é isso? Eu não vou com a cara dela, eu também não vou com a cara dos nossos anjos, não bate. O meu anjo não bate com o anjo dela, o meu anjo não vai com a cara do anjo de fulano. Isso, e diz que tem pureza no coração, e vem para casa do Senhor, quer cantar bonito, quer pular para lá, pular para cá, e a adoração não está passando desse teto, porque Deus está vendo que sai da sua boca e também do teu coração. Está saindo palavras boas do coração, da boca, mas o coração está maquinando o que é ruim, porque tem gente exatamente assim. Não estou falando de ímpio, não, estou falando no contexto evangélico, esperando alguém para ver a sua queda, aplaudir a sua queda, aplaudir a sua derrota, e não tem pureza de coração. E o Senhor está dizendo: seja dependente. Eu te pergunto, você deixa a sua criança ir para onde ela quer? Tem lugar que criança não pode ir sozinha de jeito nenhum. Para atravessar a rua é de mão dada no colo, não é isso? Para poder sair para qualquer lugar no colo ou com a mão dada. Uma criança é dependente, para lá e para cá você tem que cuidar, tem que zelar, tem que trazer para perto. Ela depende do pai, ela depende da mãe, ela depende de alguém que tem sobre ela uma responsabilidade. Jesus está dizendo que vocês querem ser maior no meu reino, então sejam dependentes, porque vocês mal amarraram a correia na cintura, já está achando que é o cara, já é grande, já é o pregador que acontece, que cura. Então vocês têm que depender de mim. Quem não depende no reino de Deus não é grande. Quem não depende
depende do reino de Deus não é visto. Quem não depende, quem está no campo da dependência, é totalmente diferente. O dependente não faz nada sem consultar a Ele, sem falar com Ele, sem se entregar totalmente a Ele. A proposta aqui é essa: ser totalmente dependente dele. Existem pessoas que começam dependendo, mais rápido cai no campo da independência. Começou a pregar um pouquinho, já não ora mais, porque eu já domino hermenêutica e oratória. Já aprendeu a cantar um pouquinho, não preciso de consagrar, não preciso de orar, porque a minha voz arrebenta quando eu canto. Cresceu um pouquinho no trabalho, no emprego, eu vou dar o dízimo quando eu quiser, eu oferto quando eu quiser. Tá faltando nada para mim mesmo, meu celeiro tá cheio, meu carro tá com o tanque cheio, e não preciso de fazer nada para poder levar e colocar na igreja. Não tenho que fazer nada. Existem pessoas que não têm capacidade de crescer, porque se elas crescerem, elas caem no campo da independência. Você quer ser grande no reino de Deus, e Jesus está mostrando aqui que ser grande no reino dele não é pecado, do jeito nenhum. Mas para você ser grande no reino dele, tem que observar a verdade. Para ser grande no reino dele, tem que observar a pureza. Para ser grande no reino dele, tem que observar a dependência. Tira da tua ideia, porque tem gente que pensa que grande no reino dele é quem prega muito. Grande no reino de Deus é quem canta muito, quem veste bem, quem para o melhor carro na porta da igreja, quem dá o melhor dízimo, quem tem a roupa de marca, a roupa mais confortável. Você está enganado. Existem pessoas na igreja que mal sabe dar um testemunho, mas é verdadeiro. Existem pessoas na igreja que mal sabe cantar, mas ele é totalmente puro de coração. Existem pessoas na igreja que ele para na porta da igreja, o carro mais humilde, mais simples, mas ele é totalmente dependente do reino de Deus. No reino de Deus, esse é grande, está entendendo? Os olhos de Deus estão correndo sobre a terra, sobre a igreja, e ele está procurando de fato quem quer ser grande no reino dele. Se você é grande no reino dele, então você tem essas qualidades, você tem essas características, e não é pecado ser grande no reino de Deus. Não é pecado ser grande no reino de Deus. Eu aprendo mais aqui, ok, pastor? A terceira qualidade ou característica de quem tem o reino de Deus na sua vida, qual é, pastor? Esse alguém, ele tem características de trigo e não de joio. Repete assim comigo: características de trigo e não de joio. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus 13 e versículo 14, Jesus Cristo propôs a parábola do trigo e também do joio, assemelhando ao reino dos céus. Ele disse: o reino dos céus é semelhante ao homem que decidiu plantar ou lançar a semente na terra ou no campo, e vindo ele, ou melhor dizendo, e saindo ele, e dormindo os seus servos, veio o inimigo e lançou o joio no meio da terra. Passando-se um tempo, observaram-se os servos que o trigo cresceu e deu fruto, porém o joio cresceu também. Então os servos foram até o Senhor e disse: Senhor, tu não lançou a boa semente? Então ele vai dizer: lancei. Mas por que é então que cresceu o joio no meio? Ele diz: foi o inimigo, que quando eu me ausentei, ele lançou a erva daninha, ele lançou a má semente. Então o seu servo vai perguntar para ele: Senhor, o Senhor quer que nós arrancamos o joio do meio do trigo? Ele diz: tira agora não, porque se vocês tirarem vão ferir o trigo. Espera o tempo da colheita. Quando chegar o tempo da colheita, vocês vão arrancar o joio. Arrancando ele,
amarre-o e jogue na fornalha para queimar. Agora o trigo vocês vão colher e vão trazer para o meu celeiro. O trigo aqui, ele tem várias representações dentro desse contexto aqui. E uma das primeiras representações do trigo aqui, ele está representando, o Senhor está falando de quando a seara estiver pronta, os anjos virão ceifar, haverá uma ceifa, perdão, haverá também um arrebatamento e o trigo será tirado do meio do joio. Mas também o trigo e o joio aqui pode falar da palavra, do ensinamento, ou seja, a mensagem que é pregada, pura, genuína, mas também pode ser distorcida como símbolo da má semente, do joio. Também o trigo e o joio fala do ser humano, pode falar da igreja, falar de mim e também falar de você. E dentro dessa característica nós aprendemos demais, porque, pastor Tiago, observe bem, que quando nós olhamos para o trigo e o joio, há uma coisa que me chamou a atenção, e talvez também chame a sua. Primeiro, você percebe que quando os servos do Senhor falou, cresceu-se o trigo, ele disse, o trigo cresceu e os frutos também, porém o joio cresceu no meio. Veja bem, que a primeira característica aqui do trigo é que o trigo, ele não tem apenas aparência, o trigo tem essência. Aonde é que está a essência do trigo? Está no seu fruto. Você vai ver que o joio cresceu, mas ele não deu nada. O joio cresceu, mas não produziu nada. O trigo cresce e dá fruto, ou seja, joio só tem aparência, mas trigo tem essência. Está entendendo o que Deus está falando conosco aqui? Quem tem o reino de Deus em si, ele não vive de aparência, mas ele dá fruto para que o nome de Deus seja glorificado. Quem tem o reino de Deus dentro de si, ele sempre terá alguma coisa para dar, para poder oferecer. Quem tem o reino de Deus dentro de si, ele cresce, ele desenvolve, ele avança. Isso aqui tira da nossa mentalidade esse negócio de templo pequeno, de igreja pequena, e nos coloca no campo da seara do reino, porque a igreja pode ser pequena, o templo pode ser pequeno, mas o reino de Deus tem lugar para todo mundo crescer, o reino de Deus tem lugar para todo mundo desenvolver. Crente trigo é diferente de crente joio. O crente joio, ele só está crescendo porque a terra é boa, mas você vai ver que fruto ele não dá. Ele cresce porque a terra é boa, mas ele só vive de aparência. Ele parece ter, mas não tem. Ele tem cara de que faz, mas não faz nada. Está entendendo? E você não pode contar com ele. Ele quer sugar de todos os nutrientes da terra boa onde o trigo está. Ele quer sugar de cura, ele quer bênção, ele quer milagre, ele quer revelação. Mas conta para ele com alguma coisa para você ver se ele faz. Se chamar para evangelização, ele não vai. Se chamar para oração, ele não vai. Se chamar para o propósito, ele não vai. Fazer a campanha de vez em quando, vir aos cultos quando dá na minha teia, ele nunca está pronto para nada. Você sabe fazer? Não sei. Ele não sabe nada. Irmão, ajuda no louvor? Não sei. Irmão, ajuda no evangelismo? Também não sei. Irmão, você pode dar uma limpeza na igreja? Também não sei. Só vive de aparência. Ele está ali acomodadinho, não quer crescer, não quer avançar, não quer dar fruto. Só que eu tenho uma palavra para você, viu, joio? Eu tenho uma palavra. Você tem um destino, joio, e o seu destino é ser cortado, amarrado e lançado no fogo. Está entendendo? Você sabia que não praticar sabendo que você pode fazer o bem é pecado? Quando você pode fazer o bem e não faz, você peca, você comete o pecado. Escute o que Deus está dizendo. Quando você não deseja crescer no reino, você está dizendo que o reino de Deus é inativo e improdutivo, mas o reino de Deus, quem nele está plantado cresce, quem nele está plantado prospera, quem nele está plantado dá fruto e frutifica. Deus não te chamou para ser joio, Deus te chamou para ser trigo. Pastor Tiago, eu não sei fazer muitas coisas. Alguma coisa Deus te chamou para fazer. Você, para frutificar no reino de Deus, não precisa de ser pastor, de ser pregador, de ser cantor, de ser profeta. Existem várias áreas do ministério do reino de Deus.
Deus, que você pode fazer alguma coisa para o reino crescer, para o reino avançar. Pastor Tiago, não prego muito bem, mas tem boca para orar. Pastor, eu não canto muito bem, mas sei interceder. Pastor, não saio muito bem com o microfone, mas eu sei evangelizar. Irmão, faça alguma coisa. Pastor, eu não sei fazer muita coisa, mas eu posso fazer alguma coisa para poder ajudar na construção da igreja, para poder fazer alguma coisa para o reino avançar. Irmão, Deus não te chamou para ficar instalado no lugar para viver de aparência. Deus te chamou para poder ter fruto, dar fruto, avançar e crescer. Não levante melhor a tua mão, porque eu quero profetizar nesta noite aqui, que se você é trigo, esta crise e esta pandemia não será sinal que você não tem nada para dar melhor para você, porque Deus vai mostrar que nesta crise você vai ter para dar, para emprestar. É nesta crise que você vai produzir, é nesta crise que alguém vai vir sedento e você vai oferecer. O reino de Deus não será envergonhado por tua causa, não, Senhor, pelo contrário, é através de você que o reino de Deus será glorificado. Deixa eu correr aqui. A terceira característica que eu vejo aqui, ou segunda característica que eu vejo aqui do trigo para o joio, qual é, pastor? É que quando ambos estão quase na fase ou na fase do amadurecimento, isso aqui eu aprendi na prática. Quando você pega o trigo e arranca-o do solo, ele solta com muita facilidade. Mas para você tirar o joio sem arrebentar o caule, você tem que cavar, irmão. Tem que cavar ao redor, cavar, mexer, furar, se você quiser tirar inteiro. Mas o trigo não. O trigo, quando deu a hora da colheita, as suas raízes não ficam apegadas ao solo da terra, ele solta com facilidade. Está entendendo não, meu querido irmão? Então o Senhor está falando contigo nesta noite. Pode crescer o tanto que for necessário você crescer, viu? Tem problema nenhum. Conquiste o tanto que você puder conquistar. Seja bem sucedido mesmo. Mas não se apegue a nada desta terra, porque a trombeta vai tocar daqui a pouco. Os sinais da volta de Cristo estão cada dia mais intensos. E quem estiver preso ao solo desta terra vai ficar como joio. Mas o trigo tem um endereço, aleluia. O trigo tem uma direção, ó glória. É subir e encontrar com Jesus Cristo nos ares. Irmão, é uma realidade. Eu fico olhando, porque tem gente mesmo no contexto evangélico vendo que Jesus já está às portas. Eu não tenho nenhuma dúvida que entra outra geração. É essa é a geração que vai ouvir o toque da trombeta. Essa é a geração que vai se desprender desta terra para encontrar com Cristo nos ares. Mas tem gente que não está entendendo isso. Tem gente que é tão joio, mas tão joio, que ele está batendo no peito dizendo: Jesus não pode vir agora, porque eu tenho que recuperar minha empresa que quebrou na crise. Jesus não pode vir embora, não pode voltar agora, porque eu tenho que casar primeiro. Jesus não pode voltar agora, porque eu tenho que formar na faculdade. Jesus não pode voltar agora, porque eu tenho que comprar aquele meu carro. Jesus não pode voltar agora, porque eu estou noivo, eu estou noiva e eu pretendo casar daqui a pouco. Jesus não pode voltar agora, porque meu ministério não explodiu no Brasil. Jesus não pode voltar agora, porque eu não conquistei meu 1 milhão de visualização no YouTube e também no Facebook. Ele está tão agarrado nesta terra que ele não passa de joio. Mas quem é trigo, todo dia ele está trabalhando, mas está dizendo Maranata. Ele está conquistando, mas está dizendo Maranata. Os canudos estão chegando, mas ele está dizendo Maranata. Está chegando a data do casamento, mas ele está dizendo Maranata. Está entendendo o que Deus está falando nesta noite aqui? O Senhor está dizendo: você é trigo, então se prepare, porque o teu lugar não é agarrado no solo desta terra. O teu lugar é comigo, para a glória, para a eternidade. É lá que tem o verdadeiro ouro, a verdadeira riqueza. É lá que ele tem o melhor para você, para a eternidade.
Já estou terminando. Eu aprendo aqui, ok, pastor? O reino de Deus exige de mim renunciar. Prioridade. Quando eu clamo pelo reino, quando eu quero viver o reino, quando digo que tenho reino, as minhas prioridades nunca mais são as mesmas. Quando eu priorizo pelo reino, Deus passa a ser minha prioridade, o reino passa a ser a minha prioridade. E eu aprendo mais, ok, pastor, que quando eu priorizo o reino de Deus, eu não vivo migalhas. Quando eu priorizo o reino de Deus, eu vivo de acréscimos. Que é isso, pastor? Olha a linguagem de Jesus: buscai primeiro o reino de, e as outras coisas o serão acrescentadas. Que outras coisas é essa? Sabe o que ele está dizendo? Quando o seu tesouro vem primeiro do que meu reino, para mim não passa de migalha. Quando você está na ansiedade do comer e divertir, celeiro cheio de comida, closet lotado, guarda-roupa cheio de roupa, para mim não passa de migalha. Sabe o que está dizendo? É aquilo que vem muito, mas acaba e não tem multiplicação. É migalha. Mas ele está dizendo, oh glória, quando o meu reino vem em primeiro lugar, você passa a viver multiplicação. Ou seja, quando você prioriza o reino de Deus, acréscimo é o que, pastor? O acréscimo é quando está acabando e chega mais. Está acabando e chega mais. Está acabando e chega mais. Ele está dizendo, valoriza o meu reino, porque quando estiver acabando, vai chegar mais. Porque quem dá migalha é o diabo. Quem dá migalha é Satanás. Irmão, eu conheço gente rica, eu conheço gente que tem dinheiro, mas vive numa penúmbria danada. Tem posição, mas vive numa penúmbria danada. Vive rico, estou falando de gente que tem dinheiro e consegue viver numa penúmbria danada. Sabe por quê? É porque nunca priorizou o reino de Deus. Está entendendo? Nunca. Porque o diabo vai dando migalhas para ele, um dia após outro. Ele dá um pouco e tira, ele dá um pouco e vai tirando, dá dando um pouco e vai tirando. E a pessoa está pensando que está com muito. Entra um tanto e amanhã já não tem nada. Entra um tanto, mas amanhã não tem nada. Um dia alguém falou comigo, isso aqui, ó, 2.000 para mim não é nada, eu consigo liquidar, mas toda vez que chega na minha mão, eu tenho N coisas para poder fazer, nunca sobra. Eu disse, você vive de migalha, porque se você valorizasse o reino, você vivia de acréscimo. Está entendendo o que Deus está falando aqui esta noite? O propósito de Deus, a chamada de Deus para nós desta noite aqui é priorizar o reino para largar a vida de migalha e viver uma vida de quê, pastor? De acréscimos. De acréscimo. Eu profetizo para você nesta noite que veio aqui, oh glória, eu profetizo esta noite para você que está priorizando o reino aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. Isso significa que você está priorizando o reino de Deus. Eu profetizo que os acréscimos de Deus estão chegando para a tua vida. Não se preocupe, não coloque a mão na cabeça e está acabando. Fica tranquilo, porque quando estiver acabando, Deus vai mandar a providência, Deus vai enviar o acréscimo. Não vai faltar nada em nenhuma área da tua vida, porque Deus está zelando de você. Ele está velando de você. E eu encerro aqui. Nunca se esqueça que o reino de Deus não tira nada de ninguém, ele só acrescenta. Eu vou repetir. O verdadeiro reino de Deus, o verdadeiro reino de Deus não tira, ele acrescenta. Oh glória ao nome do Deus que fez os céus e a terra. Não vem com esse negócio que depois que você veio para o evangelho as coisas começaram a ficar ruins, você perdeu tudo. O reino não tira. Tem alguma coisa errada com você. O reino não tira nada de ninguém. Toma muito cuidado onde você coloca os seus pés, porque se você vai para um lugar onde só quer o seu dinheiro, ali nunca pregou o reino de Deus, que o reino não tira, o reino acrescenta, está entendendo? Então em nome de Jesus aprenda isso, o reino de Deus nunca vai tirar de você, o reino de Deus vai acrescentar. Então não tenha medo de investir no reino de Deus, seja no âmbito espiritual, no âmbito físico, invista no reino de Deus, porque o reino de Deus só vai acrescentar na sua vida. Ah pastor, então
Senhor me deu um exemplo disso. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu sou o próprio exemplo disso. Eu não tenho outro meio de ganhar pão. Eu tenho 3 profissões, e as 2 profissões que eu tenho, que eu sei fazer, estão paradas, não pode. Os irmãos sabem que eu vivo do altar. Os irmãos sabem que eu abandonei uma carreira de segurança pública porque Deus me chamou dentro do quartel. Ok, eu estou com 58 agendas canceladas, 3 para fora do país. Aí você me pergunta, como é que você está pagando as suas contas? Como é que você está alimentando a sua casa? Como é que seu filho está comendo? Tem conta lá para poder pagar? Não tem uma conta lá para me pagar. O meu celeiro está cheio, não falta nada. Porque Deus está cuidando de mim no mínimo detalhe. Alguém falou assim, eu quero ver esses itinerantes agora. Itinerante que nunca levou a sério o evangelho, que sempre pesou a igreja, que só sempre quis arrancar o dinheiro da igreja, os ratos de tesouraria, provavelmente agora estão procurando alguma coisa para poder fazer. Mas quem valorizou o evangelho, quem levou a sério, quem nunca foi pesado para igreja nenhuma, Deus está mandando os acréscimos para o celeiro, Deus está mandando os acréscimos para as contas. Todos os dias alguém me liga e fala, pastor, estou te abençoando e vai pagar sua conta. Eu vou pregar no lugar, cesta básica que vem. É sempre quando está acabando, Deus vai mandando mais. Sabe por quê? Porque eu priorizei o reino. Eu dei prioridade para o reino. Prioriza o reino, irmão, e Deus vai te fazer viver de acréscimos. Ninguém aqui está pedindo o seu dinheiro. Ninguém aqui veio pedir o seu carro. Ninguém vai pedir o número da sua conta, o cartão e a senha. Nós estamos aqui te convidando a dar prioridade para o reino, só isso. Prioriza o reino e Deus vai zelar de você. Deus vai cuidar de você. Quantos estão dispostos nesta noite a priorizar o reino de Deus? Coloca sobre os seus pés agora, por gentileza. Na boca de alguns pregadores, o final dessa mensagem viraria dinheiro. Eu não vim aqui pedir seu dinheiro. Eu vim aqui essa noite convidar você a priorizar o reino. Tudo que Deus quer de você é verdade, pureza de coração e dependência. Eu não sei como estão as coisas na sua casa. Eu não sei como está o seu cotidiano. Eu não sei como é que ficou as suas conquistas nesse período de crise. Mas uma coisa eu sei, que no reino de Deus você não vai perder nada. Se você prioriza o reino de Deus, você não vai perder nada, porque Deus está cuidando de você e da sua casa. Deus está cuidando de você e do seu lar. O que eu acho mais lindo é que tem gente desesperada nesse momento, e eu vejo um grupo de pessoas que, para a visão de outros, é louco. O que esse povo está fazendo ali, em tempo de pandemia, uma crise braba dessa? O que é que eles estão fazendo no templo adorando? É porque nós sabemos que a nossa prioridade não é o tesouro da terra. A nossa prioridade não é o comer e nem o vestir. A nossa prioridade é o reino de Deus. É por isso que o Senhor falou, olha, qual que vale mais? A vida ou a comida? Eu conheço gente que tem dinheiro para colocar 1000 caminhões de alimento na sua casa, no seu celeiro, mas a vida dele está se acabando pouco a pouco, porque o câncer está lá. Qual vale mais, a comida ou a vida? Tem pessoas que podem vestir-se muito bem, mas o corpo está tão enfermo, tão ruim, vive tão mal, que ele não tem prazer de vestir o que ele tem. Qual que vale mais? É um ensinamento para nós não esquecermos nunca mais. Se você me perguntar com que você fica dentro de tudo isso, eu fico com o reino, porque o reino está cuidando de nós. Feche os teus olhos agora. Eu quero convidar você a fazer uma oração. O meu intuito esta noite é que você ore a Deus com verdade do seu coração. E você vai pedir para Ele perdão todas as vezes que você deveria priorizar o reino e você priorizou a migalha. Você vai dizer para Ele, Senhor, muitas vezes eu deveria ter sido dependente, e eu não fui, porque o meu coração estava no meu tesouro.
Manifeste para Ele a sua gratidão por Ele colocar o reino dele dentro de você. Agradeça a Ele, porque na crise você está comendo, viu? Nessa crise, esse vírus não chegou na sua casa. Nessa crise, você está vestindo, trabalhando, tem alimento lá. Nesse exato momento tem alguém pedindo com todas as forças para ter a metade do que você tem. Você só tem o que tem porque Deus está cuidando de você. Deus está zelando pela sua casa. Continue acreditando, confiando. Ore de verdade agora. Pai bendito e soberano. Labanacandurai de lavasto ime de candarabás. Oh, que presença gloriosa. Telemandiulande labau atere quente lamanagachau arabai. Olhe para os seus filhos agora, Senhor. Olhe para a tua noiva agora, Senhor. Eles poderiam estar em qualquer outro lugar, ó Deus, mas eles optaram priorizar o teu reino. Eles estão aqui, ó Deus querido, porque eles venceram o homem exterior. Eles estão aqui porque eles não estão fazendo as próprias vontades deles, mas a tua. Labane, calamore, me faz. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus querido, honre esta palavra que foi ministrada à tua igreja esta noite. Deus querido, se a tua palavra é a verdade, eu profetizo que todo espírito de migalha saia do celeiro dos seus filhos. Saia da mesa, do caminho deles, porque os seus filhos vão viver de acréscimos. Eu profetizo, ó Pai amado, que aonde tiver alguém priorizando o teu reino, eu profetizo, ó Pai querido, que vai sair do caminho dele todo espírito de joio, porque eles são trigos e eles foram chamados para frutificar. Eu profetizo, ó Deus querido, que eles terão para emprestar, para dar para os teus vizinhos, para os seus parentes. Eu profetizo que no teu reino, na tua igreja, eles vão avançar, eles vão crescer, porque o teu nome nisso será glorificado. Deus, eu te peço agora, meu Pai, que se porventura tiver alguém enfermo, tanto aqui como na parentela, visite agora, porque no teu reino tem cura. Ralauachemi canto laminou venebene canto rabahai. Tominenste plaufenai candubinécia. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, aonde tiver o câncer, aonde tiver o vírus, a enfermidade do Covid-19, nós damos uma ordem que bata em retirada agora. Aonde tiver, ó Pai querido, a diabetes, aonde tiver o câncer do osso, do sangue, oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós ordenamos que saia agora. Toda catarata sai agora. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Lariza e faríase, osteoporose, saia agora em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo agora pressão alta, pressão baixa, volte para o teu nível normal agora, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo, ó Pai querido, aonde tiver alguém dependente das drogas, dependente da cachaça, dependente do cigarro, dependente da prostituição, em nome de Jesus Cristo, que receba agora a transformação, a restauração, o livramento, porque no teu reino tem. Deus, Rabaraganda Lamais, aonde tiver um celeiro vazio, eu profetizo que está chegando lá agora. Está chegando a providência hoje.
porque no teu reino tem multiplicação. Eu profetizo, ó Pai querido, porque tem crente aqui hoje que ele está segurando o pouquinho que tem para esse mês. Ele vai assustar, porque quando ele tirar o extrato do banco, o Senhor já multiplicou, o Senhor já acrescentou. Eu estou profetizando agora, meu Deus, coloca poder nas mãos dos teus filhos, autoridade nas mãos dos teus filhos, porque no teu reino tem, no teu reino tem, em nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma glória muito forte, eu estou sentindo uma graça muito forte aqui. Aonde tiver alguém priorizando o reino, receba poder agora, receba autoridade agora. Olá Baracai, olá manto de festa de Plovinaia, Irabacalaxúria. Esse demônio não vai fazer gracinha com a tua casa, esse demônio não vai fazer gracinha na vida do teu marido, do teu filho, da tua esposa, porque o reino está chegando lá com autoridade, o reino está chegando lá com poder, o reino está chegando lá com graça. O Delaxandai, Cabadai, Alabarai, Canturibinécia, Urapalabaturibiassé. Em nome de Jesus Cristo, receba a graça do reino, receba a glória que tem no reino. Ai, glória a Deus. Baby Calefaia, Orimianda Lamanchuribicandarai. Se prepara, se prepara, porque Deus vai mostrar para você que quando você valoriza o reino, Ele tem a prata, Ele tem o ouro, Ele tem o governo, Ele tem o domínio. Tá chegando coisa nova para alguém, tá chegando coisa boa para crente hoje aqui. Valoriza o reino. É a glória para sempre. Amém. Meu Deus, teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder. Eu vou entregar o microfone a quem de direito. Levante as suas mãos assim. Repita comigo essas palavras. Satanás, o teu desejo é eu priorizar migalhas, mas migalhas na minha vida nunca mais, porque a minha prioridade é o reino. E quando eu priorizo o reino, eu vivo o acréscimo de hoje para a eternidade, de hoje para a eternidade. Só quem acredita nisso mistura o teu aplauso com glória, com aleluia, e agradeça a Ele. Se você pode adorar, adore. Se você pode glorificar, glorifique. Se você pode festejar, festeje, porque tem milagre chegando hoje. Teu é o